cultura do impresso e a cultura digital entrecruza usos, costumes, ressignifica a cidadania, tecnologias, métodos da educação midiática que na sala de aula têm sido propostos de maneira geral ainda sobre dois principais focos de análise, ou crítica ou técnica. Por derivação, textos de matriz digital no âmbito da produção escolar, sons, imagens, escritas, têm sido prioritariamente estudados a partir de questões estruturais, ideológicas e tecnológicas, sem observar a também existência de um importante componente nessas narrativas que a cada dia mais nos surpreendem como variedade instigante da cultura digital, o componente estético. Dos primeiros enormes e complexos computadores criados na década de 40, passando para o desenvolvimento das novas tecnologias de informação e comunicação a partir de 1950 e pelo advento da informática, da cibernética com a microeletrônica, mais especialmente a partir de 1970, hoje a mobilidade possibilita outras formas de narrativas, em parceria com a palavra na esfera da comunicação, na mídia e na sala de aula. O rádio, no nosso carro, pode ser considerada uma tecnologia móvel. Ela se apresenta no momento em que é possível mover e também utilizar os dispositivos de seus lugares de costume, mesmo que com pouca duração da carga da bateria. O telefone, a televisão e os computadores pessoais ficavam em cima das mesas, com os fios ligados à corrente elétrica. As máquinas de gravar sons e imagens, mesmo que já móveis, eram pesadas e guardadas em armários. E quando na sala de aula, questões estruturais, ideológicas e tecnológicas dificultavam o uso não só dentro do conteúdo, dentro da sala de aula, dentro do laboratório, mas especialmente dificultava o uso para fora dos muros escolares. No momento em que outra política pública, mais ou menos em 2014, começa a se apresentar na perspectiva do traga o seu próprio dispositivo, o Buy OD, as questões estruturais, ideológicas e tecnológicas se movimentam direto para as mãos de cada usuário pelo uso do seu próprio smartphone e tablet. Enquanto customizado, um smartphone é propriamente tal como um texto midiático de matriz digital, deixando-se entranhar-se ao mesmo tempo nas palavras, nos sons, musicais ou ruídos e outros materiais perceptíveis para fazer operar a narrativa instaurada em um outro processo de comunicação pedagógico. A aprendizagem móvel e os estudos de educação midiática têm discutido ao longo dos últimos anos cada vez mais para além de habilidades técnicas ou críticas. Hoje, o fluxo comunicativo está marcado por uma matriz digital que tem outros componentes colaborativos, interativos, distributivos e especialmente estéticos, estendendo a educação para além dos currículos escolares, influenciando outras possibilidades de leituras estas de caráter apreciativo e fruidor. A cultura digital, a aprendizagem móvel e as tecnologias móveis, na complexa participação da educação midiática, propõem cada vez mais a discussão não só das questões estruturais, ideológicas, tecnológicas, enquanto apenas habilidades técnicas e críticas, das narrativas em parceria com a palavra, na esfera da comunicação da mídia e na sala de aula, mas especialmente a emissão, a transversalidade e a personalização dessa produção, assim como desse consumo, de uma diversidade de narrativas em sons, textos e imagens que têm sido cada vez mais enfatizadas por esse coletivo educador, professores e estudantes, também na sala de aula. Trata-se de um outro modo de criar e também de perceber essa criação, pedagogicamente na atualidade, conectado a outras narrativas digitais, mesmo quando em relação à produção de trabalhos para a sala de aula. Bem, a cultura digital, a tecnologia móvel e
A aprendizagem móvel mobilizam compartilhamento de ideias, de experiências, assim como a invenção da imprensa por Gutenberg e a influência da Revolução Industrial mobilizaram a então cultura do impresso no passado. Compartilhar ideias para além de um dualismo de oposição professor-aluno, uma perspectiva mais conectiva, em que tanto os professores quanto estudantes, embora se apresentem cada um em aparente voz uníssona, compõem antes uma pluralidade de vozes, no cotidiano de um coletivo complexo, uma subjetividade híbrida, ou uma subjetividade polifônica, como diria Guattari, fabricada a partir de componentes diversos pré-individuais, tecnológicos, socioideológicos, cognitivos, ético-políticos, discursivos, estéticos. Tais componentes se encontram em tensão recíproca, operando em modo circular e complexo, justamente na produção de agenciamentos coletivos de vozes em processo enunciativo comunicativo. O componente estético na sala de aula, em tempos de aprendizagem móvel e tecnologia móvel, acolhe, isola e recorta fragmentos dispersos de conteúdos do cotidiano de uma cultura digital cada dia mais plural e de espectro mais amplo. E o faz não só a partir de questões estruturais, ideológicas, tecnológicas, que podem ser da tela reduzida, sem teclado, com períodos curtos de acesso, requerendo um redesenho metodológico e pedagógico específico para esse contexto da aprendizagem, mas também em uma outra abordagem pedagógica. Uma outra esteticidade peculiar, movimentada e carente de olhares, não mais decodificadores, mas estupefatos, que se apresente em estilos variados, com elementos diversos, os quais, forçando uma coexistência entre sentidos aparentemente diferentes, criam ressonâncias, se não originais, ao menos inusitadas. O mundo no qual um ato ou ação realmente se desenvolve, no qual ele é realmente completado, é um mundo unitário e único. A realidade da unicidade unitária desse mundo é garantida pelo reconhecimento de minha participação única nesse mundo, por meu não álibi nele. Esse mundo é dado para mim no meu único lugar no ser, como um mundo que é concreto e único. Para minha consciência participativa que age nesse mundo como um todo arquitetônico, está disposto em torno de mim como em torno daquele único centro no qual minha ação flui ou aparece. Eu dou com esse mundo, tanto quanto eu venho ou fluo de dentro de mim mesmo, no meu ato ou ação de ver, pensar ou fazer alguma atividade prática. Quem nos diz? Bakhtin, em 1993. A hiperconectividade, hipermobilidade e a ubiquidade oferecem possibilidades de interação instantânea, síncrona ou assíncrona, recursos e ferramentas para além de questões estruturais, ideológicas, tecnológicas na internet. Estando em movimento físico, em locais territoriais distintos, mas conectados potencialmente ao compartilhar e ao aprender. Alguns componentes estéticos narrativos desses fluxos comunicativos em aprendizagem móvel e tecnologia móvel, entoados em parceria com outras textualidades características de uma discursividade de matriz digital, interagindo simultaneamente em uma dinâmica comunicativa potencialmente dialógica. E é nos espaços escolares digitais que competências estéticas, comunicacionais e éticas podem favorecer um formato de aulas dialógicas, aulas não informativas, e mobilizando sim competências digitais. A escolha intencional de elementos, fragmentos de conteúdo ético e cognitivo a serem isolados e recortados pelo professor e estudante enquanto autores da narrativa, lançados para o plano de criação, pode compor uma narrativa singular de um componente estético, carregando a marca de seu criador e das criaturas, incluindo, a partir de questões estruturais, ideológicas, tecnológicas, elementos da cultura digital que potencializam o discurso do ensinar e do aprender em uma sala de aula.
Kuklinski, em 2010, dizia que é possível pensar em pelo menos 3 razões docentes que contribuem para dificultar a ação pedagógica em relação à educação midiática: a falta de conteúdo audiovisual como forma formal de conhecimento, a fraca integração das práticas de mídia dos jovens na sala de aula e a desmistificação do papel do livro como veículo central da aprendizagem. A relação pedagógica que emerge nesses tempos de cultura digital parece nos convidar insistentemente a pensar sobre o que podemos definir como dificuldades pedagógicas e fazer docente hoje. Prensky, que em 2001 usou o termo nativos digitais e imigrantes digitais, na tentativa de poder distinguir entre quem nasceu antes e quem nasceu depois da tecnologia digital, rediscutiu a limitação do termo quase 8 anos depois. Tanto Papert, um dos vetores da linguagem logo, e que, em conflituoso discurso, chegou a comentar que os professores poderiam ser substituídos por computadores na década de 80, Prensky, mais recentemente, também ressignificou a sua própria afirmativa de que haveria um antes e um depois, ao apresentar a ideia de que não interessa a forma com que nos dirigiremos ao novo humano emergente, se Homo sapiens digital, digital ou humano. O importante é reconhecermos que essa revolução inclui tanto o digital quanto o sábio e que terá como meta maior desenvolver a sabedoria digital a fim de promover maior inclusão, possibilidades e potencialidades educativas.